Aleluias, irmã Aparecida. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Eu quero, nessa oportunidade, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, estaremos retornando. E eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Sabemos, né, de antemão, que entregar um púlpito da casa do Senhor é um gesto de grande confiança. E a gente quer louvar a Deus por esta confiança, por este momento de estarmos aqui com os irmãos. A nossa gratidão é extensiva ao pastor da igreja, a nossa irmã Rosilei, e todo o departamento de ciclo de oração, bem como o departamento feminino. Não vamos falar tantos nomes, já foram falados ontem, porém eu quero agradecer também a nossa irmã Mônica, seu filho Rodrigo, né, que tem nos transportado com tanto carinho. E é como eu costumo dizer, irmãos, a gente que é itinerante, a gente depende de tanta gente, né? Tanta gente que trabalha numa festa, por simples que possa parecer. Mas os bastidores, tem muita gente trabalhando, se dedicando. E eu quero ser nesta noite grata e reconhecida à Igreja do Senhor aqui, que tem me tratado com tanto carinho. Nossa irmã Rosilei, que sempre que nos revemos é uma alegria para nós. Eu quero também nessa oportunidade avisar que os livros, eles vão estar mais uma vez lá embaixo. E os irmãos já ouviram ontem qual é o cunho, que é cunho evangelístico e missionário também, esses livros. E eu quero aproveitar, e para quem não estava ontem, dizer que nós temos 2 livros da nossa autoria e um terceiro que não é da nossa autoria, mas que nos acompanha. O primeiro livro, esse aqui, né, que é o Vencendo a Tristeza. E ele traz uma sinopse atrás, dizendo assim: como alguém que viveu com a rejeição e a indiferença conseguiu se contrapor à tristeza. Como alguém que tinha fortes indícios para cair na depressão não se deixou sucumbir. Essa é a história de Leia, né? Eu vejo Leia como a única mulher da Bíblia que tinha sérios motivos, vamos dizer assim, né? Gente que passa bem menos coisas do que Leia sucumbem, né, na depressão, na tristeza, na amargura, na revolta. E essa mulher, ela triunfou na narrativa bíblica de uma forma tão extraordinária, que ela fez de cada filho que ela teve um tributo de louvor a Deus. Ela tirou no meio da luta, no meio da batalha, ela tirou motivos para ser agradecida a Deus. Então, é uma vida de referência, é uma vida que fala alto ao meu coração. O segundo livro é esse aqui: Intercessão, um clamor necessário. Esse livro é o livro para quem gosta de orar e para quem não tem simpatia nenhuma pela oração. É o livro para quem ora muito, né? Que acha que ora muito. E é o livro para quem tem certeza de que ora pouco, né? Para quem ora muito, ele é uma vitamina. E para quem ora pouco, ele é um cocorote. Eu não sei como é que vocês chamam aqui, é cocorote, cascudo? Ele não sabe o que é cocorote, já tá. Aquilo que a gente está assim na cabeça dos meninos quando está dando. Cocão, cascudo, olha aí, como nosso país é rico, né? Cada regionalidade, né? Pois na minha terra é cocorote, cascudo, né? Aleluia. Vocês estão rindo porque eu disse o cocorote, mas se vocês fossem para a minha terra, o povo ia rir do cocão. O cocão de vocês, né? Lá na minha terra, você chega lá com cocão, o povo vai rir também, né? E assim fica tudo certo, né? Então, está ali fora esses livros. O terceiro, esse aqui, O Psiquiatra Responde. Esse livro, ele ajuda muitas pessoas. Olha, para quem trabalha com liderança, você tem que ter esse conhecimento. Porque muitas vezes você lidera tanta gente, no meio desse universo, tem uma pessoa que tem um transtorno. E você rotula essa pessoa, não sabe tratar com essa pessoa. E eu já ouvi muito comentários tipo assim: aquela irmã tem 2 caras. Eu encontrei ela tal dia, ela é uma alegria só. E depois encontrei ela dias depois, a mulher
Parece que nem me conhecia. E às vezes a pessoa, ela está exatamente sendo vítima de um transtorno chamado bipolaridade. O bipolar, ele varia de um polo a outro. Ou ele é 8 ou é 80. Ou ele está eufórico, alegre demais, ou ele está triste. Então, o psiquiatra responde, é um livro que lança luz para a gente entender essas diferenças, né, de comportamento. Amém, irmãos? Feito isso, eu quero deixar 2 versículos que eles me acompanham, que se encontram no Evangelho de Mateus, em forma de gratidão à Igreja do Senhor aqui. Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42. Jesus, quando falava sobre as recompensas, Jesus dizia assim: quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem receber um justo em caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então tem galardão para a Igreja do Senhor, galardão para a igreja que nos recebeu com tanto carinho. Eu agradeço em meu nome e em nome do meu esposo. Livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Ontem a gente foi temática, hoje a gente não vai ser temática. Vamos nessa palavra que Deus colocou no nosso coração. Amós, capítulo 4, começando do versículo 12 e o versículo 13. Apenas 2 versículos que diz assim. 4, versículo 12 e 13, que diz: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é Ele que forma os montes e cria o vento. Declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Amados, o livro do profeta Amós é um livro que ele é conhecido no Antigo Testamento como um dos maiores gritos proféticos da Antiga Aliança. Deus levanta Amós, um catador de figos, e resolve entregar a este catador de figos, ou então um catador de sicômoros, resolve entregar a ele uma palavra profética para um tempo em que Israel estava submerso, em que Israel estava em declínio, em que Israel fazia alianças com a idolatria. O nome Amós significa carregador de fardos. E ninguém melhor do que este profeta, que viu tantos fardos durante o exercício do seu ministério profético, para merecer esse nome. A Bíblia nos diz ainda que este homem, ele era nativo de Tecoa. E Tecoa era um vilarejo que ficava mais ou menos a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. E Deus tira este homem deste vilarejo, Deus tira ele desta aldeia, era também conhecido Tecoa como aldeia de Judá, e tira ele e faz dele um profeta. Interessante é que Deus não tira ele simplesmente por tirar. Enquanto ele estava liderando o rebanho, Deus chama ele para o ministério profético. E aqui eu já encontro uma grande lição na vida de Amós. Sempre que Deus tiver algo para você, algo com você, algo para entregar a você, Ele não vai colocar você em stand-by, Ele não vai dar a você vida mansa, regalada, rede, sombra e água fresca, não. Deus chama do meio das atividades, do meio do exercício, porque Deus é um Deus que tem compromisso com quem quer estar ocupado. Aleluia! Glória a Deus. E Deus levanta Amós e ele começa a profetizar para o reino do norte. E quando ele começa a profetizar, as profecias de Amós foram profecias de breves períodos, porém, profecias emergenciais para a situação que Israel estava enfrentando. O ministério profético de Amós, ele foi desempenhado durante o reinado de Uzias. Uzias reinava em Judá. E Jeroboão reinava exatamente em Samaria, Jeroboão II. E Deus levanta Amós
e traz Amós naqueles dias como um clamor de justiça. Havia muita injustiça na terra de Israel. Quem era rico estava vivendo regaladamente e suprimindo, apertando, expoliando o mais pobre. Deus levanta Amós nesse contexto. Deus levanta Amós também para o contexto de corrupção espiritual. Estava todo mundo fazendo culto, mas sem compromisso com Deus do culto. E se existe uma coisa que Deus não aceita, é religiosidade aparente. Deus levanta Amós também neste grito profético e destaca toda a deteriorização da moralidade e da justiça que havia nos dias de Amós. Eles já não tinham mais compreensão do que era culto. Eles já não tinham mais compreensão de quem era Deus. Eles já não tinham mais temor de expoliar, de explorar o pobre. E Deus levanta este homem com este grito profético. E nós vamos encontrar algumas características que a gente não encontra em qualquer livro profético. Mas o livro de Amós traz 6 grandes, profundas características. Primeiro, é um grito em favor da justiça. É um grito em favor da retidão. É um grito baseado no caráter de Deus. Deus não é um Deus subornável. Não é um Deus que se corrompe. Deus é um Deus de caráter, um Deus de justiça, um Deus de retidão, um Deus de inteireza. E Deus levanta Amós para que esse grito ecoe na cidade, aleluia. O segundo motivo que a gente vai ver, a segunda característica deste livro, é que ele mostra quão abominável é para Deus a religião quando ela está divorciada, apartada de uma conduta reta. Deus não brinca de marcar presença em culto. Deus é digno do culto. Deus não brinca de marcar presença e marcar ponto na igreja. Deus é o Senhor que está no meio da igreja. Aleluia. Terceira coisa que a gente vai ver na característica do livro de Amós é que esse livro é uma mensagem de confronto radical. E quando eu falo isso aqui, eu abro um parêntese. Eu fico olhando o pastor Ricardo, tanta gente querendo se auto-intitular como profeta de Deus que profetiza casamento, profeta de Deus que profetiza chave de carro, profeta de Deus que profetiza apartamento de cobertura. Mas os profetas do Antigo Testamento, bem como Amós, eram profetas que traziam exatamente uma mensagem de confronto radical. Quando algo estava errado, Deus levantava esses homens para confrontar. E a gente sabe que quando a mensagem é boa, quando a mensagem é confortável, todo mundo acha muito bom. Mas quando a mensagem é de confronto, quando a mensagem é de arrochar parafuso, quando a mensagem é de colocar as coisas no eixo, sempre tem aquela que começa a se torcer. Porém, Amós não visava isso. Amós queria ser fiel à revelação da palavra de Deus. Ele queria ser fiel ao que Deus o entregava. E é essa necessidade que a gente vê para a igreja da última hora. A igreja da última hora, ela não está precisando de massagem. A igreja da última hora, ela não está precisando de tempo de entretenimento de qualidade. A igreja da última hora, ela está precisando entrar no trilho, porque o Senhor está às portas. Deus não tarda em mandar buscar a sua igreja. Aleluia. E Amós é levantado com a mensagem de confronto. Aleluia. E não apenas de confronto. Amós é levantado para bater de frente com os sacerdotes da época. E o texto destaca um sacerdote chamado Amazias. E Amazias, apesar de ser sacerdote, apesar de estar dentro da casa de Deus, apesar de estar fazendo parte do culto, mas ele não queria ouvir a mensagem de confronto, a mensagem de conserto que tinha Amós. E isso nos leva a crer que todo e qualquer chamado que envolva a santidade, ele é desafiador. Por que, irmã Aparecida? Porque é bem mais fácil deixar o povo à bancarrota. É bem mais fácil deixar a coisa caminhar do jeito que está.
Mas Deus, que é um Deus zeloso, é um Deus que ama o seu povo, é um Deus que tem compromisso com a sua igreja. Em todas as épocas, em todos os tempos, que algo entrava fora do eixo, Deus resolvia trazer o seu povo para reconduzi-los nos eixos. Aleluia. E eu destaco aqui Amazias, porque Amazias é a personificação dos sacerdotes de Betel. A coisa estava tão desmantelada, o sistema estava tão corrompido. Aleluia. O ministério sacerdotal estava tão comprometido que a gente encontra Amazias indo a Jeroboão, o rei da época, dizendo: você precisa calar a voz de Amós, porque o que Amós está dizendo está interferindo no povo. Mas qual era a mensagem de Amós? No versículo de número 10 a 13, olha o que é que Amazias diz. Diz assim: então disse Amazias, o sacerdote de Betel. Diga comigo, sacerdote de Betel. O sacerdócio de Betel estava contaminado. O sacerdócio de Betel estava corrompido. E esse sacerdote chamado Amazias manda dizer ao rei Jeroboão, dizendo assim: Amós tem conspirado contra ti. Conspirado como? Só porque falava a verdade? Conspirado como? Porque tinha recebido uma ordem de Deus de passar a palavra como na verdade ela é? E ele leva esse comentário e ele tenta de alguma forma jogar o rei contra o profeta. Por quê? Porque Amós não fazia parte da patota de Amazias. Amós não fazia parte do esquema de Amazias. E ele leva essa história e diz assim: ele tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. E a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. O que ele está falando é muito grave. E a terra não tem condições de ouvir as suas palavras. Ei, se existe uma coisa que Deus sabe fazer com excelência, tudo que Deus faz é com excelência. E se existe uma coisa que Ele faz com mais excelência ainda, é porque Deus, quando quer mandar a palavra, Ele não quer saber no lombo de quem a lapada vai doer. Ele fala porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, aleluia, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, aleluia. Aí quando chega no versículo de número 11, diz assim: porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Ele não gostava de ouvir de que Deus iria trazer juízo. E quando a gente olha isso, a gente vai ver que os sacerdotes de Betel, eles representam uma turma de crente da atualidade que eles querem ouvir palavra doce. A carga é torta, mas quer palavra doce. O caminho está corrompido, mas quer palavra doce. O caminho está desalinhado, mas ele quer palavra doce. Mas nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer que Deus tem trilho novo para o seu povo. Deus tem compromisso com a sua igreja. Deus é Senhor da história da sua igreja. E nos diz mais o versículo 12. Depois Amazias disse a Amós. Primeiro ele vai a Jeroboão e leva para Jeroboão um perfil negativo de quem era Amós. Depois ele vem para Amós e ele diz assim para Amós: olha o que diz esse sacerdote Amós. E disse Amazias a Amós: vai-te daqui, ó vidente, foge para a terra de Judá, e lá tu come pão, e ali tu profetiza. Cai fora daqui. A gente não quer ouvir a sua profecia. Cai fora daqui. A gente não quer ouvir esse recado. Cai fora daqui. Vai para a tua terra. Lá tu profetiza. Vai embora daqui. Foge daqui. Mas Amós não fugiu. Porque quem sabe quem o comissionou não arreda o pé. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Quem sabe quem o chamou, por que chamou, para que chamou, não precisa de apoio nem de popularidade da multidão. Ele sabe que foi Deus que o levantou e ele permanece onde Deus o colocou. Quando chega no versículo 13, ainda dentro deste capítulo 4, diz assim: mas em Betel ainda era Amazias, o sacerdote profano falando. Mas em Betel, daqui por diante, tu não profetizarás mais, porque Betel é o santuário do rei e a casa do rei. Interessante, né? Que inocência. Achar que Deus não vai falar em Betel, aleluia, porque é a casa do rei. Achar que Deus não vai falar em Betel, porque o reino está estabilizado em Betel. Nós encontramos o profeta Jeremias fazendo uma denúncia, se não me falha a memória, no capítulo 7. Ele dizendo que o povo naqueles dias dizia assim: templo do Senhor é este templo. O povo estava tão submerso ao formalismo que esquecia que Deus, quando quer falar, meu irmão, Ele não pede licença. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amós é levantado com um estilo audacioso e um estilo enérgico. Ele foi enérgico nas suas palavras. E o fato desse estilo ser audacioso, ser ousado, mostra que Amós tinha uma fé inabalável na realidade de Deus para o seu povo e na lealdade de Deus com planos para o seu povo. Aleluia. Amós traz o povo para os justos padrões do conserto. Era necessário o povo pesar, medir, refletir, que não adiantava culto se não estava com Deus do culto. No capítulo 4, logo no começo, você vai ver que Amós, ele trata das vacas de Bazã. E o que era vacas de Bazã? Aleluia. Bazã era uma terra fértil, uma terra de engorda de animais. E todas as vacas caras, elas eram levadas para a região de Bazã. E lá elas eram nutridas, alimentadas. E Amós, logo no comecinho do capítulo 4, ele chama as mulheres, aleluia, de vacas de Bazã. Por quê? Porque estavam vivendo dias de engorda. Elas estavam vivendo os dias de apogeu, dias de riqueza. E elas não se incomodavam nem um pouco, porque os seus maridos estavam explorando os pobres. Por isso que Deus chama aquelas mulheres de vacas de Bazã. E isso era muito sério. Imagine aí um profeta chegar diante de uma nação e pegar as mulheres da sociedade, as mulheres da elite e dizer: são vacas de Bazã. Precisa ter coragem, sim ou não? Quem aqui ia gostar de ouvir um negócio desse? Aleluia. Era uma mensagem para tornar antipático logo de cara. Mas quem disse que Deus resolve ser simpático quando a coisa está desandando? Deus não é Deus de mensagens simpáticas, Ele é Deus de mensagens verdadeiras. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele é Deus de mensagens verdadeiras e Ele levanta Amós. Aleluia. E nesse levantar de Amós, ele demonstra que havia sido feito um investimento divino. Aleluia. Deus investe em pessoas e Deus havia investido em Israel. Aleluia. Mesmo que essas pessoas estivessem desprovidas de credenciais formais. Ei, aqui eu abro um parêntese. Você não tem ideia do quanto Deus já investiu na sua vida, de quanto Ele já trabalhou para que você chegasse até aqui. E agora você já está há muito tempo, a quilômetros, aleluia, nessa jornada. Não vale a pena retroceder, não vale a pena desistir. Deus investiu em você para que você estivesse aqui e compreendesse a grandeza do projeto dele na sua vida. Se existe uma coisa que Satanás é perito, é de fazer você duvidar do projeto de Deus na sua vida.
E era isso que ele estava tentando fazer. Aleluia. Mas Deus pega esse momento do capítulo 4, o momento de cegueira espiritual de Israel. E Amós faz neste capítulo uma denúncia seríssima. E a denúncia era: tem culto? Tem. Mas o culto está sem conversão. Tem culto? Tem. Mas as pessoas que estão cultuando já não querem mais ser transformadas. Aleluia. Capítulo 4, versículo 1, você encontra logo Amós dizendo: ouvi esta palavra. Aleluia. Porque ele chama o povo para ouvir a palavra? Porque havia uma surdez espiritual. Cada um tinha a sua turma, cada um tinha a sua patota, cada um tinha o seu grupinho, cada um fazia do jeito que achava que dá certo. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, levanta Amós para dizer: escuta, Israel, eu estou contando os dias e você tem que se preparar, porque haverá um encontro. Prepara-te, ó Israel. Aqueles homens que viviam naqueles dias eram homens que a narrativa bíblica mostra que eles eram homens sem discernimento. Eram maridos manietados por mulheres. E deixa eu abrir um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Uma mulher crente, uma mulher temente, ela é uma bênção na vida do homem. Mas uma mulher encrenqueira, uma mulher perigosa, ela bota a vida do marido, dos filhos. Lembre de Zeres. A Bíblia fala sobre Zeres, a mulher de Amã. Quando Amã chega em casa e conta o que estava acontecendo lá no palácio com Assuero e Esté, ela diz: manda preparar uma forca. Aquela mulher nunca imaginou que a forca seria para toda a sua descendência. Zeres é a personificação clara de uma mulher fora dos planos de Deus. E esses homens estavam tão sem discernimento que eram maridos manietados por meio da luxúria de suas mulheres. Mulheres fúteis, mulheres sem compromisso, mulheres que não tinham mais nenhum contato com o santo. E elas estavam exatamente levando o profano a tomar conta da história. É um texto que fala sobre insensibilidade. Insensibilidade é o quê? Insensibilidade à necessidade do próximo. Ganância, luxúria, aleluia, opressão. E Deus lá do céu olhando a situação de Israel e dizendo: eu vou intervir. Porque aonde a coisa está desalinhada, o propósito de Deus é intervir para promover mudança. Não dá para ficar do mesmo jeito. Oh, aleluia. Aí nós encontramos ainda um anúncio de cativeiro. Quando no capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, o Senhor trata, aleluia, que vai haver um cativeiro. Ele diz: vinde a Betel, transgredi em Gilgal, multiplicai as transgressões e cada um multiplique-se pela manhã. Trazei os vossos sacrifícios. Tinha cordeiro? Tinha. Tinha sangue derramado? Tinha. Tinha lágrima no altar? Tinha. Tinha aparência de culto? Tinha. Mas Deus não estava recebendo o culto. E aí a coisa fica complicada. Aleluia. Porque você sair, como eles saíam daquela época, das suas tribos, longe, para cultuar a Deus lá em Jerusalém, levava-se dias, tinha os cânticos de romagem, o investimento era alto, pernoitando no meio das estalagens, muitas vezes pernoitando debaixo de tendas, para chegar lá e não ter nenhum compromisso com o culto. Era isso que acontecia. Deus levanta Amós, aleluia, para anunciar o cativeiro. Aleluia. Quando ele diz: vinde a Betel e transgredi em Gilgal. Por que ele está dizendo? Porque Betel era o centro religioso do reino do norte. Nessa época, Betel era o lugar onde Jeroboão havia sacrificado, aleluia, bezerros, e havia colocado bezerros para adoração. Então Betel era um lugar de profanação. E quando ele chega e fala em Gilgal, por quê? Porque Gilgal foi o primeiro acampamento do povo já na nova terra. Ou seja, era lugar
lugar de renovação de aliança. Se você for para o livro de Josué, você vai ver que em Gilgal houve a maior renovação de aliança. E o que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: vocês já não querem mais cultuar lá em Jerusalém. Vocês já estão corrompidos para ficar em Betel. Vocês já não querem mais aceitar que Gilgal é um lugar de renovação de aliança. Mas escute aqui, Israel, eu não desisto de você. Eu vou preparar um ambiente novo. Eu vou preparar uma nova história e vou resgatar a sua identidade. Esses lugares, eles eram lugares de memórias sagradas. E agora, tanto Gilgal como Betel se tornaram lugares de aparência e lugares de adoração, de idolatria. Aí talvez você diga: irmã Aparecida, mas o que temos a ver hoje, a igreja da presente época, com esse contexto de Amós 4? O que é que a gente precisa aprender com Amós 4? É que quando eu saio da minha casa para fazer um culto, eu já estou diante de um Deus que pesa os desígnios do coração. Quando eu saio da minha casa para cultuar a Deus, eu já estou diante de um Deus que me desnuda e que me vê por completo. E nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para perguntar a você: você está com o coração inteiro no culto? Você está com o coração inteiro dentro da casa do Senhor? Oh, aleluia! O que acontecia nos dias de Amós? O culto era mecânico. Se cantava, se pregava, se oferecia carneiro. Religiosidade não faltava, porém tudo era aparência. Destituído de verdadeira adoração. E a gente esquece que a gente serve a um Deus que a Bíblia diz que Ele sonda as intenções do coração. Oh, aleluia! Por isso que está escrito que você faça tudo, mas faça não por murmuração e nem por top ganância, porque Deus conhece as intenções do coração. O que mais havia nos dias de Amós? Um grave pecado social, exploração, injustiça. Aí Deus fala do capítulo 6 até o versículo, do versículo 6 até o versículo 11. Deus fala de um juízo. Por quê? Porque Deus é Deus de domínio. Aleluia. Deus não é Deus que deixa você viver como você quer. Sempre Deus vai estar te querendo resgatar, te querendo puxar, te chamando para perto. E isso é a prova autêntica do amor de Deus. Isso é a prova de que Ele não desiste de você. Eu me lembro de uma certa vez que uma moça nova convertida, ela me procurou e disse: irmã Aparecida, eu preciso conversar com a senhora. E eu, depois do culto a gente conversa. Depois do culto eu fui conversar e ela disse: olha, está acontecendo uma coisa comigo estranha. A senhora sabe que eu sou uma nova convertida, tenho um ano e pouco só de crente, ainda sou nova convertida. E eu estou me angustiando, porque antigamente, quando eu não era crente, eu fazia as coisas e estava tudo certo. Só que agora, quando eu faço alguma coisa, eu escuto uma espécie de uma voz dizendo assim: você é crente. A sua postura agora é diferente. Você é crente, você não é para fazer isso. Eu disse: se você está se angustiando porque está ouvindo essa voz, ela disse: é. Eu digo: pois não se angustie, se alegre. Porque enquanto essa voz está falando com você, é sinal de que você ainda está vivo na presença dele. É sinal de que ele não desistiu de você. É sinal de que a consciência não está cauterizada, mas que há um Deus que se revela nessa consciência. Se alegre, minha filha. Aleluia, aleluia.
Nós vamos encontrar nos dias de Amós o que mais? Um Deus que mostra que tem domínio. No versículo de número 7, Deus diz assim: eu retive a chuva, aleluia, por 3 meses. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Sabe o que é que Deus está dizendo? Amós, eu tenho um domínio completo. Diga para meu povo Israel que eu domino por completo. Quando eu quero, eu mando chuva ali, mas não mando acolá. Quando eu quero, eu mando acolá, mas não mando aqui. Eu sou o Deus que tem o domínio e faço como quero, onde quero, da maneira que eu quero. Oh, aleluia. Você crê no Deus que tem domínio? Você crê no Deus que ainda domina a sua vida? O que mais havia nos dias de Amós? Insensibilidade à voz de Deus. E aqui, para vergonha nossa, eu digo: nenhuma outra época da igreja se viu tanta insensibilidade à voz de Deus como na época atual. Se escuta a mensagem, vou usar um nordestinês aqui, enche o bucho de alimento, lá fora rota, bota tudo para fora e não põe em prática. Deus está querendo prática do que é ouvido. Tem estudo? Tem. Tem congresso? Tem. Tem pregação? Tem. Tem ensinamento? Tem. Tem doutrina? Tem. E o que é que se está fazendo com tudo o que se está ouvindo? O que é que se está fazendo com tudo o que se está recebendo? Era isso que Amós denunciava, uma insensibilidade à voz de Deus. Nesse texto do capítulo 4, só são 13 versículos, mas você vai encontrar 5 vezes Deus dizendo: eu mandei faltar chuva para trazer conversão, mas vós não vos convertestes a mim. Eu fiz o animal acabar com a plantação, mas vós não vos convertestes a mim. Durante 5 vezes você vai encontrar dentro desses 13 versículos, Deus dizendo: vocês não se converteram a mim. Ouvia, mas não botava em prática. Aleluia. Até que Deus chega e fala de um preparo. Diga comigo, há um preparo. Você vai viajar daqui para ali, você precisa preparar uma malinha, sim ou não? Precisa preparar uma muda de roupa, sim ou não? Precisa preparar para poder fazer aquela viagem. Agora eu pergunto a você, e a viagem eterna? Que não vai dar mais para voltar para pegar mala nenhuma. Que não tem como ligar para alguém e dizer assim: ei, manda aí uma mudinha de roupa que eu esqueci. Se a gente analisar a viagem que a gente tem para fazer, a gente estremece na base. Aleluia. Vai daqui para ali, se esquece alguma coisa, liga para alguém, manda pelo carro da linha, manda pelo ônibus, manda pelo um amigo, está tudo certo. Mas a viagem que a igreja terá que fazer, não tem como ligar para ninguém, não tem que buscar o que foi deixado. É uma viagem só de ida, não tem volta. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus levanta Amós e diz: Amós, brada para o meu povo ouvir. Prepare, ó Israel, porque vocês vão ter um encontro comigo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aí Deus, para mostrar mais uma vez que é um Deus de domínio, diz: porque Ele é que forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, que faz das manhãs trevas e pisos altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Sabe o que Deus está dizendo? Amós, diga para esse povo aqui, aleluia, que eu sei o que está acontecendo no pensamento, aleluia, que eu sei o que é pisar os altos da terra, que eu sei o que é transformar amanhã em trevas, aleluia. Diga para esse povo que eu sou o Senhor dos exércitos. Todas as vezes
que você ouvir Deus usando na narrativa bíblica. Essa frase, Senhor dos Exércitos, ele está falando de domínio de tropa. Quem tem exército tem uma tropa, sim ou não? Ele está falando que ele é quem domina a tropa. Mas no meio da tropa, nos dias de Amós, tinha gente que achava que se mandava. Tinha gente que achava que fazia e acontecia. Ei, se existe uma coisa que eu vejo, é que quando Deus resolve mostrar que Ele é quem manda na tropa, meu querido, Ele coloca o camarada em cada aperto. O camarada está lá, é soberbo, não fala, não diz, não perdoa, não retrocede, não quer mudança. Mas na hora que chega, aleluia, a ferramenta de papai que ela entra em cena e começa a arrochar parafuso, é gente chorando, é gente pedindo perdão, é gente querendo conserto, é gente querendo ir para o culto de oração, é gente querendo fazer jejum, é gente indo para a campanha do ciclo de oração. O que é isso? É porque Deus é Senhor dos Exércitos. Ele domina a tropa. Quem és tu para achar que a tropa é tua? Quem és tu para levantar a voz e achar que domina a tropa? Rebaçoque. Tomando reversé. Deus nesta noite vai passar em revista o seu povo para mostrar que Ele é o Deus que tem domínio e que Ele conhece a tropa. Ramai de conversa. Nemicho. Acaba com esse negócio de ser cheio de vontade, cheio de não me toque, faz isso, faz aquilo. Deus não chamou você para ser divisor do povo. A igreja é uma. Rei biassumi que é. Nemicho. Reminion decas. Ah, deca. Ele é quem forma. Aleluia. Ele é quem forma. Quando ele fala nesse texto que é ele quem forma, aleluia, ele está falando de uma formação de tropa. E esse general, quando ele resolve, aleluia, passar em revista a tropa, ele olha o armamento, ele olha o fardamento, ele olha as botinas, ele olha tudo. Por quê? Porque ele é um Deus organizado. Não dá para estar no meio da tropa em desalinho, não dá para estar no meio da tropa de todo jeito. Deus nesta noite nos chama para um conserto. Deus nesta noite nos chama para um recomeço. Deus nesta noite nos chama para avaliar. Você está preparado do jeito que está? Ou você é aquele, ou você é aquela que sempre quer dar uma arrumadinha para fazer as coisas do seu jeito. Achando que Deus não está vendo. Achando que Deus é menino que você bota papinha na boca dele e ele fica calado. Deus nesta noite me trouxe para bradar e eu não arredo o pé um minuto. Eu vou entregar o que Deus mandou de uma forma completa. Debate, conversa. Limite! Quando chega no capítulo 5, Deus usa Amós para um canto fúnebre. O capítulo 5 é um canto fúnebre. E Deus usa Amós e diz assim: olha, Amós, diga para o meu povo que quem for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Diga mais, ó Amós, para o povo: buscai-me e vivei. Sabe por que tem muita gente casca grossa no meio do povo, atribulando o povo, fazendo tanta coisa? É porque o povo hoje não quer mais orar, não quer mais se submeter na oração, não. Ele quer fazer o que dá nas ventas. Quer fazer do seu jeito, da sua maneira.
Aí Deus levanta Amós para dizer: se houver a busca, vai ter um remanescente que será poupado. Oh, aleluia. Se houver a genuína espiritualidade, aleluia, vai ter um Deus de justiça, Amós, trabalhando, aleluia, vai ter um Deus de justiça zelando. Ei, Deus não é menino para ser subornável, Deus não é menino para ser comprado, Ele é o Senhor de toda a terra. Mas tem uma turma que acha que compra Deus porque tem um dízimo gordo. Tem uma turma que acha que compra Deus porque, afinal de contas, ele tem mais um status, ele tem mais um... Deus não respeita o seu relógio Rolex. Ele não respeita o seu carro de última geração. Ele não respeita o seu anel de doutor esse, doutor aquele. Ele não respeita o seu vocabulário polido e bem aplicado. Deus é Deus de integridade. Se está reto na presença dele, é reto. Se não está, ele passa o prumo e aplica a justiça, porque ele é justo. Ai, tchau que sé. Nimi tchau vassé. A justiça, ela só poderia ser manifesta se o povo abrisse o coração. Se o povo deixasse que o Espírito de Deus trabalhasse. Aí ia se acabar o que estava vendo nos dias de Amós. Aleluia. Era Amazias tentando silenciar o profeta e Amós alçando a voz bem alto lá perto dos bezerros de Betel. E dizendo: vai ter um Deus que vem se encontrar contigo, Israel. Vigia, Israel. O relógio de Deus já está marcando contagem regressiva. Nunca se viu uma igreja tão apática, uma igreja tão divorciada da presença de Deus como a igreja da presente época. Está lá o crente 20, 30, 40, 50 anos de crente. Não fala em língua, não é batizado com o Espírito Santo, não tem revelação, não tem dom. E está conformado nesta noite. Deus manda bradar: eu quero dar dons à minha igreja. Eu quero dar capacitação à minha igreja. Eu quero me revelar para o meu povo. Eu quero derramar bênção sem medida sobre a minha casa. Se conforme não. Queira o que o céu tem para você. O que o céu tem é para você. Eu me lembro que quando, no começo da minha fé, uma coisa que era, não sei aqui, em Minas, mas no Rio Grande do Norte esse pedido está escasso. Eu me lembro que no começo da minha fé, os pedidos que eram comuns no ciclo de oração. Eu quero pedir as orações para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Eu quero pedir as orações para Jesus salvar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Era assim ou não era? O povo hoje parece que não quer mais nem salvação, nem libertação e nem batismo. Quer concurso, quer carro novo, quer transferência de emprego, quer poder fazer uma pós-graduação, quer se sentir importante ao ponto de ser promovido na empresa. E eu pergunto: e o que o céu tem? Vai ser destinado para quem, se não for para o povo de Deus? Deus quer nos dar os seus dons e quer fazer surgir em nós os seus talentos. Oh, aleluia. Ele quer encher esta casa da sua glória de tal maneira que vai ter dias que o culto vai ficar difícil fechar as portas, porque os crentes vão querer estar na casa de Deus, na presença de Deus, recebendo o que o céu tem. Eu lhe convido a olhar para quem está do seu lado e perguntar: está disposto a receber o que o céu tem? Está disposto a receber o que o céu tem? Eu preciso ir ali, pastor. Raman de Cavessé. Nimicho. Niniobacé. Está disposto a receber o que o céu tem? Está disposto a usufruir do que o céu tem?
Larga de ser acomodado, meu irmão. Larga de ser acomodada, minha irmã. O céu tem coisas profundas. E essas coisas profundas é para a igreja do Senhor. Visão, discernimento, revelação, cura, batismo. Rabato comene vese ribicho cominander casse. Está disposto a receber o que o céu tem? Ou vai viver um culto de aparência? Ou vai viver uma espiritualidade rasa? O que Deus revela para o outro, que não revela para você, e você tem desejo de que Ele revele. Rei amande casui meneiaba rimicho. Há algo de Deus para esta igreja e Deus manda bradar. Estejam dispostos para receber o que o céu tem. Tire a tramela. Tire o disse-me disse, tire o emaranhado, tire a fofoca, tire o espírito de competição para receber o que o céu tem. Para de querer escolher o que Deus quer dar para a sua igreja. Quem escolhe é Ele, a igreja tem dono. Quem fala é Ele, a igreja tem dono. Quem brada é Ele, a igreja tem dono. Quem agiliza é Ele, a igreja tem dono. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Remaia do couve a sé. O que Deus tem para você, você tem que ter necessidade e desejo de receber. Ai, quem dera que nesta noite os olhos espirituais se abrissem. Para você ver o que o céu tem destinado para você. O canto será outro. O culto de oração seria outro. Acaba com esse negócio de estar fazendo o papel do sacerdote Amazias, querendo calar os amós. Deus vai levantar amós aqui. Deus vai bradar aqui. Deus tem compromisso com a palavra aqui. Que você ouça ou deixe de ouvir. Não importa se Amós veio de Tecoa. Foi levantado por Deus e vai bradar. Remacho que se ribicho que se. Uma turminha de crente caviloso querendo fazer acontecer, querendo escolher. Acaba com isso. A igreja tem dono. Não brinque com coisa que é séria. Acaba com isso, acaba com isso. Acende a candeia, coloca azeite na vasilha, porque o noivo está chegando. E ele se apressa a encontrar uma noiva preparada, ataviada. Não perca o foco. Eu convido você para ficar de pé. Ainda vai ter gente desavisada saindo e dizendo: alguém contou alguma coisa a essa mulher. Eu lhe aconselho a não fazer esse tipo de comentário. Porque eu tenho um Deus que eu tenho responsabilidade com a palavra dele, ele tem responsabilidade com o que ele me traz para dizer. Ai, show que é sério.
Não está gostando, está se torcendo. E quem disse que eu vim aqui para falar o que é para você gostar? Deixou que mandecasse. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Vai querer encarar o problema de frente para resolver, ou vai ficar igual as vacas de Bazã, só usufruindo do lado bom da história? Raião da Sé, Neiobiaçô. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão gloriosa. Eu já contemplo pelos olhos da fé e eu já vejo um instrumento passando no pelo e tirando os carrapichos, porque é necessário os carrapichos sair, porque Deus tem roupagem nova. Deus tem roupagem nova. E no meio deste instrumento que Deus está passando para tirar o carrapicho, não bota a sua mão não, porque se botar vai ter mão ferida. Deus desceu hoje com um instrumento e vocês vão ver esse instrumento agindo nos meses ainda para frente. O que é isso? É o instrumento de Deus. Eu não sei que instrumento é esse, mas Deus me manda falar. Estou passando no meio do rebanho como um instrumento para tirar os carrapichos. Vai ter lã sendo restaurada, vai ter lã sendo penteada, vai ter lã sendo desalinhada para alinhar outra vez, vai ter lã sendo purificada, mas do jeito que está, não fica. Eu dou conversa. Esse instrumento é certeiro. E Deus não vai pedir permissão a você para passar ele não, camarada. Deus não depende de tu não, o rebanho é dele. Você com toda a sua pompa, com toda a sua sabedoria, com todo o seu ego, não é capaz, não será capaz de deter o que Deus quer fazer no meio do povo. Oh, aleluia. Rei amado conversé. É um instrumento que vai deixar a lã das ovelhas perfeita. Oh, aleluia. Não vai ter tosa, não vai ter aparado de lã, mas vai ter instrumento passando para pentear e tirar o carrapicho que está desalinhando. Nós vamos orar agora. E eu convido que as mulheres, cada uma pega a mão aí da sua companheira. Vocês vão entrar comigo numa batalha de oração aqui agora. Porque Deus vai fazer algo novo e o instrumento de Deus começa no meio das mulheres. Vai ser no meio das mulheres que Deus vai começar a mover essas águas. Ninibiacé. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus nós te louvamos. Nós te adoramos, te glorificamos, te bendizemos, porque tu és santo, tu és justo, tu és fiel, tu és perfeito, tu és o Deus que fala e tu és o Deus que se responsabiliza. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é lâmpada, é luz. A tua palavra é prumo, é martelo. Visita o teu povo agora, Senhor.
Visita o que está em desalinho. Visita o que precisa ser consertado. Libera a passagem do teu instrumento neste lugar. Faz maravilhas no meio do teu povo, no meio da tua casa. Dá aos teus filhos o desejo de ter os mistérios do céu. Dá aos teus filhos discernimento. Coloca colírio em olhos que estão cegos. Coloca, Senhor, em aliança aquilo que está desaliançado. Nivela o que está desnivelado. Aleluia. Favorece o desfavorecido. E cumpre o teu propósito neste lugar. Oh, aleluia. Eu sei que és tu, meu Deus. Eu sei que és tu, meu Deus. Eu sei que é a tua mão que vai entrar neste negócio. Neibia serra, maníbia. Reipa, cerca o arraial. Passa em revista o arraial. Reminibia serra. Tira em submissão. Tira o levante. Repa, no come, nehese. Tira toda ação contrária, maléfica do inferno. Une o coração do teu povo como um só coração. Reminibia sé. Aqui não tem grande, o grande é tu. Aqui não tem perfeito, o perfeito é tu. Aqui não tem sábios, o sábio é tu. Faça a obra, Deus. Faça a obra. Coloca por terra toda a fúria contrária. Coloca por terra todo sentimento contrário. Coloca por terra toda palavra que foi liberada e foi aplaudida no inferno. Mas nesta noite eu declaro em nome de Jesus a falência do que estava sendo montado. Homens, vigiem pelo governo da sua casa. Mulheres, vigiem pela vida dos seus filhos. Mocidade, vigiem pelos seus passos onde andar. Porque o instrumento já foi liberado. E Deus quer fazer algo novo e bonito no meio do arraial. Quem crê comigo dá glória a Deus. Oh, aleluia. A vitória é nossa. Está fraco. A vitória é nossa. Mas a vitória é nossa. Operando Deus. Operando Deus. Se Deus é por nós. Se Ele é por nós. Está declarada a falência do projeto contrário. É todos remando numa mesma direção.